Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, trazendo para você as últimas notícias do auxílio emergencial. E agora eu venho trazer para vocês aqui uma entrevista com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, tirando todas as dúvidas aí sobre o auxílio emergencial, se será pago R$ 600 até dezembro, as mães solteiras vão receber os 1.200 e também algumas notícias e informações sobre o Renda Brasil. Eu peço para você que você assista a entrevista completa para que você não fique com nenhuma dúvida. Você que ainda não é inscrito no canal, eu peço para você fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo do canal. Também já peço para você deixar um like aqui neste vídeo, pois isso é muito importante para o canal. Então vamos aqui começar a entrevista e assistir aqui o vídeo com o presidente da Caixa Econômica Federal. Vamos lá então. Olá, estamos no ar com o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense de segunda a sexta-feira, disponível também em todas as plataformas digitais, TV, internet e podcast. Eu sou Denise Rotenburg e hoje a gente vai receber aqui o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Bem-vindo, doutor Pedro. Obrigado, Denise. Em relação ao auxílio emergencial, a pergunta que não quer calar, vai ser prorrogado mesmo até dezembro? O valor vai ficar, já ouviu falar em R$200, alguém já falou em 300, como é que vai ser? É possível pagar 600 até o final do ano? Pessoal, antes de começar ali, só vou passar um recado para vocês aqui rapidinho, tá? Eu não vou ficar cortando muito, entrando muito assim, pausando o vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Só se for preciso algum comentário, alguma opinião, aí sim eu vou pausar. Mas a grande parte eu vou deixar o vídeo rolar para que você tenha as informações necessárias. Vamos lá então, segue aí a entrevista com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. É uma discussão do ministro Paulo Guedes, que cabe, e do ministro Onyx, que na verdade fazem a gestão dos recursos da União e dos programas sociais, com o presidente da República. Os R$600 até o final do ano, entendo, como já foi amplamente discutido, que é uma questão financeira muito forte do ponto de vista de orçamento de Tesouro Nacional. Agora, o valor específico é uma definição. Primeiro, se vai ser ampliado ou não é uma discussão da Caixa. E qual o valor também não é uma discussão da Caixa. O que há em termos de discussão no governo, já falado pelo ministro Paulo Guedes, é um novo programa, um programa de renda mínima, onde teria não só os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, como outros beneficiários. Agora, esses detalhes, de novo, a Caixa não está fazendo parte dessa discussão, embora fará os pagamentos, como sempre fez, dos benefícios sociais. Mas a Caixa... ali ele já deu uma desconversada, né? Já pulou meio fora, né? Já não quis falar sobre o assunto, né? Vamos seguir aí. Tem uma ideia, né, das contas do governo, né? É possível pagar os 600 pelas contas que o senhor já fez aí? Ela já apertou ele aí. O que eu posso te dizer é o seguinte: como nós desenvolvemos uma plataforma digital que foi desenvolvida de uma maneira muito intensa, e hoje nós temos mais de 100 milhões de pessoas recebendo algum tipo de benefício. São 121 milhões de brasileiros. 8 entre cada 10 adultos no Brasil estão recebendo algum benefício do governo federal. Incluindo o auxílio emergencial, o saque imediato saque e o do programa FGTS. de manutenção de emprego, o BEM. Então, nesses todos, são 121 milhões de CPFs únicos. É algo muito forte. Então, qualquer discussão em relação à extensão é do governo, mas o que a gente pode falar é que nós temos uma plataforma eficiente. E o que é muito importante? Antes, muitos dos beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família tinham que se deslocar muito tempo. Então, uma parte desses, aqueles que conseguem já manusear o aplicativo, e a maioria das pessoas, não precisarão mais ir às agências. Então, do ponto de vista do programa em si, existe uma melhoria operacional. Do ponto de vista da definição, não é comigo. Eu lembro que no início do Tirou o dedo da reta, né? emergencial, o senhor teve aqui, tinha muito problema em relação ao aplicativo, algumas pessoas não estavam conseguindo acessar, estavam com dificuldade. Isso já está tudo resolvido? Sim, de novo, nós temos 121 milhões de pessoas. É a maior plataforma digital do mundo. Maior do que de um banco indiano, que era o maior de todos, com 116 milhões. Então, o volume é muito grande.
Pode haver problemas específicos, mas hoje a plataforma do Caixa Tem não é nenhum tipo de gargalo. O que acontece, e aconteceu semana passada, é que nós estamos fortemente combatendo as fraudes. Então, nós bloqueamos algumas contas que estavam fraudadas e neste bloqueio houve também um bloqueio de pessoas que não tinham problema ou que, na verdade, foram vítimas dos fraudadores. Aconteceu realmente isso aí, viu, gente? Muitas pessoas tiveram o benefício do auxílio emergencial bloqueado e tiveram que se dirigir até as agências da Caixa para resolver este problema. Então, hoje eu acho que a maior questão é exatamente em relação ao desbloqueio das contas que foram bloqueadas de pessoas que foram vítimas e não dos fraudadores. Falar em contas bloqueadas, como é que ficou aquelas pessoas ali, o caso daquelas pessoas que tentaram receber o auxílio emergencial sem ter necessidade, né? A gente viu tantos casos de pessoas aí que jogaram na base do se colar, colou. Como é que a Caixa conseguiu separar esse joio desse trigo aí, das pessoas que realmente precisavam do auxílio? Denise, são dois grandes grupos de análise em relação à fraude. O primeiro, nós recebemos, via o aplicativo do auxílio emergencial, 108 milhões de pedidos do benefício. A análise foi realizada pelo Ministério da Cidadania e pela Dataprev, e desses 108 milhões, 42 milhões de pessoas tiveram benefício negado e 66 milhões aprovado. Só que cada mês isso é reanalisado, ou seja, os 66 milhões que estão recebendo não significa que receberão outra parcela. A grande maioria recebe, mas o que aconteceu é várias pessoas, a maioria das pessoas que tiveram essas, pararam de receber logo na primeira parcela, ou seja, a primeira parcela, a grande maioria que recebeu ainda em abril, você teve algumas pessoas que passaram pelos filtros e foram bloqueadas logo na segunda parcela. Agora também teve casos. Isso realmente aconteceu, viu, gente? Realmente aconteceu. Muitas pessoas receberam só uma parcela do auxílio emergencial e tiveram o benefício praticamente cancelado, não conseguiram mais reativar. Segundo a Caixa, essas pessoas receberam indevidamente, tá? De pessoas que tentaram recorrer ao auxílio e não conseguiram, ainda sendo pessoas que, ou uma diarista que perdeu ali o seu ganha-pão. Teve casos também de pessoas que precisavam, mas que não conseguiram entrar. Como é que vai ser a vida dessas pessoas? O que é possível fazer por elas? Olha, de novo, foram 66 milhões de pessoas e nós, nesta segunda-feira, validamos, a partir da validação da Dataprev, pagamos inclusive hoje, quarta-feira, mais 500 mil pessoas, no total são 1.150.000, mas hoje são mais ao redor. Então vai para 67 milhões. Que eram 65.200, tá então na verdade com o total dá 66, 65.400, 66 milhões e 200. Então o total de beneficiários hoje é de 66 milhões e 200. Esse é o total bastante, de pessoas aprovadas. A gente não tem, o que você tiver de informação nós analisamos, é muito residual. Inclusive, os Correios que fizeram uma revalidação, os cadastros são apenas 10 mil cadastros que nós estamos recebendo, o que significa que ou seja, todo o esforço dos Correios para revalidar ou ter novos cadastros foram apenas 10 mil pessoas. Agora, em relação àquele veto do presidente Jair Bolsonaro... Olha, agora vai falar das mães solteiras, viu, gente? Preste atenção, você que é mãe solteira, está recebendo auxílio emergencial, preste atenção aí. Das pessoas, das mulheres que poderiam receber, em famílias que poderiam receber ali R$1.200, que agora não tem mais essa possibilidade. Na verdade, você tem, foram várias, a lei, ela tem uma série de pontos, Então, na verdade, essa não é uma lei simples. Ela teve vários pontos, e isso faz com que a própria análise da Dataprev fique mais complicada. Porque, por exemplo, muitas vezes você tem um casal que se separa, mas se separa de fato, não se separa no papel. E isso daí impacta o pagamento do benefício. Por quê? Porque você tem
esse casal, no máximo 2 pessoas por família podem receber, e às vezes, quando há essa separação, a outra pessoa poderia receber também. Então, do ponto de vista operacional, eu diria que a gente não tem muito problema, mas as questões todas dos vetos, elas sempre são realizadas do ponto de vista de uma análise criteriosa do Ministério da Cidadania. Agora, no caso, as mães solteiras, né, principalmente, que podiam receber ali um pouquinho mais, né? Como é que vai ficar a situação delas? Preste atenção aí, ó, você que é mãe solteira. O que você tem família? É exatamente o líder da família, quando você tem o filho. Nós vamos analisar, sempre analisando. Quer dizer, o que acontece é toda uma análise do ponto de vista em relação à lei e do ponto de vista financeiro. Mas isso a gente vai analisar mais, eu te volto em relação a esse ponto. Além disso, nós encontramos mais de 36 milhões daquele termo invisíveis, ou seja, pessoas que nunca tinham tido nenhum tipo de benefício de programa de governo. Então, o que acontece é o seguinte, deste grupo de 36 milhões, uma parte neste programa de renda mínima certamente será beneficiado. O quanto, de novo, é uma discussão de governo. Ele falou renda mínima ali, viu, gente? Eles falam renda mínima, mas na verdade é o Renda Brasil, tá? Renda Brasil. Ou seja, não vai ser o valor do Bolsa Família, deve ser um pouco maior na sua avaliação? Entendo. Porque as pessoas estão começando, as pessoas estão se acostumando a ver ali com R$600, né? Aí, de repente, vai baixar isso para 100, vai dar problema. Aí a pessoa complica. vai dizer, poxa vida, se antes podia me pagar 600, por que agora está me pagando só Tá pegando 600, né? Aí do nada cai para 100, aí eu quero ver, né? 100? A média do Bolsa Família é ao redor de R$170. A avaliação de quanto pode ser pago, de novo, pelo Ministério da Economia. Agora, eu não posso te dizer exatamente porque eu não estou fazendo parte diretamente dessa discussão. O que eu posso te dizer é, irá além do Bolsa Família, do número de pessoas. Por quê? Porque se encontrou 36 milhões, mais de 36 milhões de invisíveis. O percentual desses 36 milhões que se compara em termos de renda e necessidade com os do Bolsa Família é uma discussão e uma análise que está sendo feita neste momento, exatamente pelo Ministério da Economia, e esta ampliação do número de pessoas. Então deverá ser um programa com um número maior de beneficiados. Agora, exatamente o valor é uma discussão. Mas isso vai ter que combinar com o Congresso, né? Porque os parlamentares certamente, pelo menos a oposição, já sinaliza que vai tentar manter aí nessa faixa de 600 ou talvez um pouquinho menos, mas não chega ali muito mais do que os 170 ou os 200 que o governo estava, inclusive, acenando aí para a prorrogação do auxílio emergencial. Tá falando, viu, gente, sobre o Renda Brasil, tá? Renda Brasil, que estão dizendo aí que vai ficar entre isso aí, R$200, R$300 o Renda Brasil, tá? A partir do ano que vem. Essa é uma discussão de sempre, né? Uma discussão do benefício versus o custo, e que envolve o governo, o Ministério da Economia e o Congresso. E, de novo, a Caixa será o agente pagador, como sempre foi, agora de uma maneira mais eficiente, utilizando a plataforma digital. Como sempre enrolou também. Nós não fazemos parte desse debate, é um debate que não diz respeito à Caixa. Mas a Caixa não vai participar, nem dando ali uma opinião técnica a respeito, uma vez que ela que tem ali, sabe quanto entra no Caixa dela para poder pagar esse... A nossa opinião é exatamente do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista, dado que nós estamos pagando, o que acontece? Existe sim um conhecimento, não da necessidade das pessoas, mas, por exemplo, se há ou não há fraude. Então, existe uma série de análises que nós podemos fazer, mas operacionais. Do ponto de vista da renda, é uma discussão do governo. Em relação ao auxílio, que o presidente fez um veto aos 1.200, mas era só uma questão de priorização em relação à mãe e o pai. Só podia... Olha, quem não entendeu a questão do veto lá, que tirou a prioridade da mãe, o presidente da Caixa vai explicar agora, viu, gente? Não cortou da mãe solteira receber os 1.200, não, tá? Ela continua recebendo as duas cotas. Mesmo na prorrogação do auxílio emergencial,
vai receber 2 cotas, né? Aí só falta definir qual que vai ser o valor. Por exemplo, viu, gente? Se o valor for de R$ 300, a mãe solteira, no caso, recebe 2 cotas que são R$ 600, tá? Esclarecer direitinho para o Vamos ouvir nosso aí. telespectador não ficar com nenhuma dúvida a respeito. Claro, não foi um veto a 1.200. Né? Na verdade, é a relação da mãe solteira, continua recebendo os 1.200. Viu? O que acontece era um potencial foco no pai ou na mãe. Então, na Mas verdade... isso num casal normal, né? Um casal que está ali, enfim, vivendo junto. A mãe solteira continua recebendo. Exatamente. Não mudou nada. Não mudou nada. Quer dizer, para que não haja nenhum Rio aí, problema não mudou nada, viu, em gente? relação a alguém que esteja recebendo o benefício e que acha que vai mudar o benefício. O benefício não foi alterado, tudo continua como antes, absolutamente como antes, porque senão a gente pode É só uma questão de priorizar, né? Isso. Que, A mãe na hora de receber, né? Isso, porque na verdade sempre foi assim. Então, nada mudou. Na verdade, nada mudou. O que acontece é que você poderia ter algum tipo de foco diferente. Ou seja, ele vetou a mudança. Tudo continua. Quem está recebendo desde abril, recebeu em maio, recebeu em junho, continua recebendo igual. Nada Ouviu mudou. aí? O Congresso quis fazer uma mudança, o presidente vetou Exatamente. e continuou tudo Exatamente. como dantes. E também o saque em dinheiro também já está tudo funcionando direitinho. Olha, agora vai falar do saque em espécie, viu, gente? Essa coisa chata do auxílio emergencial, que primeiro a Caixa Econômica, ela joga o seu dinheiro lá para aquela poupança social digital, que é lá pelo aplicativo do Caixa Tem, e aí depois, para você sacar o dinheiro, né, em espécie, se você não for transferir, usar um aplicativo aí, né, qualquer que seja, você tem que esperar aí praticamente, às vezes, 3 semanas, às vezes até um mês, para cair na sua conta poupança ou conta corrente, a sua conta bancária. Muito chato isso aí, viu? Sim, o que acontece no saque em espécie é que hoje, isso é muito importante, sua pergunta é muito importante. Os pagamentos que nós estamos realizando, nós primeiros fazemos um depósito na conta digital e normalmente 3 semanas a um mês depois Aí, ó. permitimos o saque em espécie. E por quê? Para evitar as aglomerações. Acho que é para enrolar o povo. Exatamente essa questão entre o recebimento e a questão da pandemia. Ou seja, então as pessoas podem ficar tranquilas que o que depender da Caixa está tudo resolvido. Sim. Doutor Pedro, em partes, né? infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença e já fica o convite para o senhor voltar aqui ao CB Poder sempre que tiver aí uma boa notícia, porque de notícia ruim o nosso público já está saturado. A gente quer verdade. boas notícias e muita saúde para a nossa população. Bem, o CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Bom, gente, então tá aí, né? A entrevista completa ali com o presidente da Caixa Econômica Federal, falando aí do auxílio emergencial, né? Falando aí da R$ 600, das mães solteiras, trazendo todas essas informações aí sobre o auxílio emergencial. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui embaixo, que na medida do possível eu vou tentar responder você, vou tentar trazer essa informação para você, tá? Se você gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like aqui embaixo, pois isso é muito importante para o canal. Você que não é inscrito no canal, eu peço para você fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo do canal. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente, e até mais.